Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O Shirink. E então... você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shirink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Shirink, o podcast do Clube Intrínsecos. Eu sou Naoto. Hoje nós vamos falar sobre Forward, o livro de setembro que foi no clube. Essa também foi a caixa de 3 anos. Junto com o Forward foi o Antropoceno, que é o novo livro do John Green. E para falar especificamente sobre o livro do mês, eu não consigo falar sobre ele sozinho. Então hoje eu tenho aqui, nessa grande mesa virtual do podcast, Thalita Perissé, editora de aquisições da Intrínseca, e também a professora, roteirista e escritora Cláudia Fusco. Thalita, eu vou começar com você, que você é de casa. Quem é você na fila do pão? Conta pra gente. Eu sou editora de aquisição dos livros jovens e de ficção científica, fantasia, quadrinho. Então eu sou responsável pela avaliação e a negociação dos títulos. Cláudia, e você? A gente viu o que eu falei antes, é professora, roteirista, escritora, mas é professora de quê? Roteirista de quê? Escreve o quê? Conta pra gente. Bom, então, oi, eu sou a Cláudia, né? Eu sou professora de narrativas fantásticas, né, em geral. Hoje dou aula em 2 pós-graduações na SPM aqui de São Paulo, sobre Storytelling Gamification e em narrativas fantásticas pelo Instituto Veracruz, né, que tem uma pós-graduação em ficção de formação de escritores. E dou muitos cursos livres, estou sempre por aí. Também sou roteirista, né? Já escrevi roteiros para jogos, roteiros para animações. E sou escritora de maluquices, né? Ficção científica, fantasia, por aí vai. Só coisa legal. Thalita, você então que é responsável por aquisição dos livros jovens, você comprou o Forward. Conta pra gente o que é o Forward. O Forward é uma iniciativa muito genial do Blake Crouch para explorar as possibilidades de futuro. Então ele chamou esses gênios de cada um do seu campo para contar uma história sobre o futuro. Então a gente tem a brilhante N.K. Jemisin falando sobre o que acontece quando o nosso planeta é destruído e o que acontece com quem fica. Tem o Blake Crouch falando de inteligência artificial, o que a Amazon também fez o favor de lançar aquele robozinho com a cara, que foi para corroborar com Summer Frost, para mostrar que é possível. O Amor Towles, que é um escritor brilhante sobre a condição humana, falando de o que acontece quando a gente decide escolher tudo sobre os nossos filhos, inclusive o destino deles, e a ciência permite isso. O Paul Tremblay, que vai falar sobre algo que a gente conhece muito pouco, que são os impactos da solidão numa pandemia. Pandemia? Não sei o que é isso. Pandemia? Isso acontece? A gente tem também a Veronica Roth, discutindo a solidão no fim e a escolha, né, de mudar ou não quando ela usa o fim do planeta, do nosso no caso, mas o que acontece nos fins? Será que a gente segue para o novo ou será que a gente encerra a nossa história? E o Andy Weir falando do futuro da tecnologia mesmo e das predições e o como a computação pode ir muito além do que a gente já tem de novidade, como isso é absolutamente infinito. Ou como ele trabalha, quântico. Então são narrativas muito legais, são essas 6 narrativas, cada uma com a maestria do seu autor. Eu acho que isso é um dos grandes méritos do Forward, é que cada um no seu campo fazendo uma história genial e explorando essa questão do futuro. Muito bem. Se você acompanha nosso podcast, já sabe que a gente... Enfim, esse aqui é o podcast do Clube Intrínsecos e a gente vai discutir um pouco sobre o livro. Esse em específico, como são 6 histórias, 6 autores e são contos menores, a gente não vai ter tantos spoilers, mas vai ter alguma coisa. Então, se você não leu o livro e liga muito pra isso, talvez valha você dar um pause aqui agora, ler primeiro, depois voltar. Se você já leu, você vai entender 200% melhor o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, vamos lá começar essa discussão bacana sobre Forward. Bom, esse foi o livro de 3 anos do Intrínsecos. A gente sempre tenta fazer uma coisa legal nesse nosso aniversário. No aniversário de 1 ano do clube, a gente mandou um livro inédito no mundo, um livro da JoJo, Um Caminho para a Liberdade, antes de sair no país de origem. No segundo aniversário, a gente mandou A Troca, da Beth O'Leary, que é uma autora muito querida pelos fãs, tinha acabado assim, né? 1 ano antes tinha saído O Teto para Dois também, que as pessoas amaram e sempre pediam muito. E nesse ano a gente mandou Forward, que é o primeiro livro de contos e também o primeiro livro com mais de um autor no Intrínsecos. Eu particularmente acho que essa estreia não poderia ser melhor.
nesse projeto que é capitaneado pelo Blake Crouch, né, que é o autor de Recursão, que é livro que a gente mandou também na caixa 13 do Intrínsecos, e o autor de Matéria Escura, que também tinha sido lançado aqui pela Intrínseca, que reúne esses nomes gigantescos da ficção científica que a Thalita, aliás, da ficção contemporânea, né, porque alguns, como o Amor Towles, não escreve ficção científica normalmente, e a gente vai falar sobre isso depois. O Amor Towles, inclusive, ele é o autor de O Cavaleiro em Moscou, que é um livro super, eu diria, o mais diferente possível do conto dele em Forward. Ele saiu aqui pela Intrínseca em 2018. E temos alguns outros autores também, a Veronica Roth, que fez a série Divergente, tem o Andy Weir, que fez o Perdido em Marte, não é isso, Thalita? Isso, Perdido em Marte. Isso, e a James Sim, que é agora o sucesso mais recente dela aqui no Brasil, é o Nós Somos a Cidade. Thalita, com esse elenco de autores que é estelar e muito plural também, muito diferente um dos outros, é isso. Tem um autor que nunca escreve ficção científica normalmente. É muito interessante a gente perceber que todas as histórias têm uma temática muito diferente entre elas. A gente tem, como você falou, coisas que vão desde a inteligência artificial em um jogo até uma história que é um assalto num cassino, mas aí misturando com matemática e tecnologia quântica. Na sua visão de editora, né, de aquisição também, qual que foi a grande sacada do Blake na hora de reunir essa galera e pensar, vamos pensar em 6 histórias diferentes do futuro, sobre o futuro? Outro comentário sobre a escolha do livro para o clube é que, se você está assistindo isso em 2021, o nosso presente, não existe versão impressa além da edição brasileira. Verdade. Se você está assistindo isso depois de 2021, talvez exista. Aí você vai dizer que eu estou errado, mas eu já estou marcando aqui para você dizer que eu não estou errado. Mas uma das coisas que eu achei genial é que o Blake Crouch, para mim, ele arrumou como uma história de roubo. Se você parar para pensar, Forward foi criado como uma grande história de roubo. Essa é a grande sacada dele, assim. Você tem um especialista em cada coisa. E eu tava pesquisando, né, sobre os autores, quando a gente tava fazendo a revista do clube, por exemplo, e tem fios, né? A quem viu na revista, existe uma matéria que são fios que conectam eles. O Amor Towles, ele tem uma das histórias de vida que parece ficção. Ele, quando era criança, ele encontrou uma carta dentro de uma garrafa, ele escreveu de volta pra essa pessoa e era o editor da New Yorker. E eles se tornaram amigos, trocando cartas. Fantástico. E é algo que você fala assim, nossa, isso é ficção. Isso não aconteceu, isso aconteceu. E isso é muito genial, assim, é uma pessoa que tem uma vida que extrapola a obra dele de ficção em coisas incríveis. A N.K. Jemisin, ela é uma das vencedoras da MacArthur Genius Grant, que é uma bolsa que você recebe quando você é considerado algo de excelência, e ela é uma escritora de excelência. E o que eu gosto muito na N.K. Jemisin, principalmente, a gente vai falar disso mais à frente, óbvio, mas assim, o conto dela é um conto sobre esperança. E a gente tem falado de futuro sempre com muita tristeza, né? Com muita desesperança, com uma visão bem niilista. E ela tem esperança. Como uma pessoa consegue criar um conto de ficção científica que você fala, eu quero esse futuro, é isso aqui que eu quero. Então, assim, ele escolheu mesmo, assim, o Paul Tremblay, ele te carrega num conto de terror que parece um livro, assim, você sente que é uma jornada, você tá tenso, você tá nervoso, ele conduz aquilo dali com uma mão que esse conto parece ter dias, meses, semanas, e você quer saber o que mais vai acontecer. E o Andy Weir tem um comando da tecnologia que é incrível, que você fala assim, não é possível. Esse homem sabe de alguma coisa. Isso não é uma ficção. Mas então, ele é matemático, não é? Ele é matemático. Porque no final das histórias tem a biozinho dele lá. E aí eu lendo, eu falei, gente, mas essa pessoa, se ela não trabalha com isso... Enfim, eu sabia que ele escreveu só o Perdido em Marte. Mas essa pessoa, se ela não trabalha com isso, ela tá muito ligada nessa tecnologia, ou ela pesquisou muito, e aí chegou no final, tipo, ele é matemático. Eu falei, tá, ok, tudo faz sentido agora. Não, assim, ele é matemático, mas uma das coisas que eu acho muito legal, e talvez tenha sido essa coisa que eu me identifiquei muito com o Andy Weir quando eu tava lendo, ele é um obcecado. Quando ele se apaixona pelas coisas, ele é um obcecado. Então, assim, quando ele resolveu escrever Perdido em Marte, ele estudou tudo sobre isso. Ele estudou sobre como você pode plantar batatas no espaço. Ele estudou. O conto dele carrega isso muito bem. Você escrever um conto de poucas páginas, com um comando todo de informação, mas ao mesmo tempo mantendo a ação toda que ele constrói, é muito legal. Então, acho que esse é o grande mérito do Blake, é construir essa narrativa com essas pessoas que são as melhores. Então, ele não procurou só as melhores e que teria essa coisa assim, olha só que elenco estrelado, vou comprar por causa disso. Eu não, assim, eu vou entregar para vocês o melhor da ficção. E isso eu acho que é um dos maiores méritos do Forward. É ter esse elenco que é como um roubo mesmo. A gente tem um especialista em cofre, a gente tem o motorista de fuga, tá todo mundo ali. Eu amei isso. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas eu acho que... E aí eu até divido essa opinião com o Bruno, que o Bruno falou isso no Por Dentro do Intrínsecos também, do Forward.
eu acho que o conto, ele é talvez a melhor forma de você apresentar a ficção científica para quem não consome ficção científica. E a gente tem visto isso nos últimos anos, com muitas antologias sendo feitas para streamings, o Love, Death Robots da Netflix, o Sozinhos da Amazon Prime, até o Star Wars Visions, né, que é aquela série de animação inspirada no Star Wars, mas feita por grandes estúdios do Japão. E eu acho que é incrível porque são episódios que são muito curtinhos, você sente falta de alguma coisa no sentido de eu quero conhecer mais desse mundo, mas não é uma falta no sentido de ficou mal contado, eu não entendi, ficou faltando. Não, é tipo na medida para te apresentar, te levar, para te convencer de que aquilo pode acontecer, de te chocar ou de fazer você se apaixonar pela história. E muito, pra mim principalmente, pela sensação de estranheza, né, que deixa no final do tipo, caraca. O da Jameson, por exemplo, é um negócio de esperança, mas você só descobre que é esperança quase no final também. E aí o do Blake é um negócio que, ok, você sabe pra onde aquilo pode caminhar, mas eu acho que o final, pelo menos pra mim, foi muito mais chocante do que eu esperava que eles fossem levar aquilo. Cláudia, você, como uma especialista em ficção científica, no gênero, o que você acha dessa união entre ficção científica, o gênero e o estilo de contos? Como é que essa estrutura mais resumida ajuda ou funciona melhor para apresentar o gênero para quem nunca teve contato ou até para quem gosta muito poder consumir histórias vindas de muitos lugares e muitas pessoas e muitas mentes e estúdios o máximo possível, assim? Uma coisa que é interessante é que o Ray Bradbury, né, escritor de ficção científica, tudo famosão, assim, ele falava muito sobre como o conto ser uma estrutura ideal para leitor e para autor. Para os leitores, porque você tem aquele convite à imersão, né? Então, que coisa maravilhosa que é viajar para tantas realidades diferentes desse, né, que esse livro oferece, assim. Quantos imaginários a gente conseguiu visitar nesses 6 contos, né? Mas para o autor também é ótimo, porque ele falava, olha, é muito melhor você investir numa história curta por algum tempo do que investir 1 ano em um livro que talvez não saia nada, né? Então eu acho que é um casamento, assim, de interesses, sabe? De certa forma. E eu acho também que o conto, ele é muito ideal, assim, no sentido de que ele sempre tem esse mistério, porque eu gostei tanto do que a Thalita falou, né, do heist, assim, né, da organização por especialistas de roubo, porque cada um deles vai te dar imersão, vai te dar personagens absolutamente humanos, questões absolutamente humanas, mas que tem a duração que tem que ter, assim, né, são histórias que você sai delas, eu saí da do Blake Crouch muito arrasada, assim, sabe, é uma excelente história pra começar, inclusive, porque elas duram esse momento que talvez a gente se permita pra imersão. Especialmente nos dias de hoje, assim, que a gente tem tantas formas diferentes de se distrair, de ler outra coisa, de olhar pro lado, né? Uhum. E por isso que eu achei o nome da coletânea muito bom também, assim, né? Porque claro que fala de futuro, né? Mas também são histórias que é impossível parar numa página só. Você tem que continuar lendo, sabe? É o forward das palavras, assim, né? Você tem que continuar passando as páginas, porque todas elas te seduzem, assim, né? Todas elas te conduzem a continuar lendo. Eu lembro que do Blake Crouch, nas primeiras páginas eu já fiquei, isso não tá prestando, sabe? Tem alguma coisa aí que vai virar, sabe? E todas, de certa forma, fazem isso, né? E você vê, tem contos premiados, né? A Jameson levou prêmio pelo Emergency Skin, né? Pelo Pele de Emergência. Realmente, é como a Thalita falou, assim, são histórias muito bem escolhidas, muito bem curadas, né? Pra trazer essa imersão absoluta em pouco tempo. Aquele investimento que a ficção científica sempre acaba pedindo, né? A gente fala que a ficção científica, ela é esse gênero que promove, né? Uma imersão mental, assim. Você quer entender as engrenagens desse mundo, você quer participar dele, você quer saber o mistério. Tem gente que fala que toda ficção científica é mistério, na verdade, né? Uhum. Porque você sempre quer entender o que tem na essência daquele universo. Só que muitas vezes, pela frequência que as pessoas talvez não tenham de ler ficção científica, isso acaba sendo mais raro. Uma história de 40, 50 páginas, assim, que já vai te dar esse comichão pra terminar, é maravilhoso. Acho que é um casamento perfeito mesmo. E se o Ray Bradbury falou, é porque tá certo, né, gente? Ele tá certo em geral em tudo, então... Quem discordar já tá errado, né? Não pode. Exatamente. Engraçado isso de você falou de... Não tinha parado pra pensar também do título ser uma coisa de sempre passar pro futuro, pra próxima página, né? Porque eu peguei esse livro, que na Intrínseca a gente lê muito antes dele estar impresso. Mas esse calhou pro Intrínsecos, não fui eu que fiz a campanha, então eu não cheguei a ler, e quando eu fui pegar para ler, para fazer, enfim, podcast aqui agora, fazer a campanha aqui pra rua, eu peguei ele já impresso. E aí eu olhei o índice, eu falei, ok, o do Blake é o maior. Mas tudo bem, eu gosto do Blake, vamos lá, vamos ler. Aí eu terminei de ler, e eu falei, caraca, tá, quantas páginas tem o próximo? 30? 40? Tá, acho que eu vou encarar também. Aí eu terminava o próximo,
dá aquela respirada, vamos lá, tem 20, né? Acho que talvez se fosse uma coisa de um romance maior, você estaria do tipo, não, esse capítulo aqui chega por hoje, amanhã eu volto pra ler. E não, tipo, acabou uma história, caraca, muito legal, tô pensando nela ainda, mas e a próxima? O que fala a próxima? Qual que vai ser o tema? Como é que vai trabalhar isso, né? Eu fiquei com essa sensação também quando eu comecei a ler o livro, né, que a gente estava avaliando se combinaria pro clube. Eu acho que a grande coisa foi que, assim, eu ficava mandando pra editora do livro, pra Suelen, eu ficava mandando resenha, porque ela também tava lendo. Aí eu falava assim, lê esse primeiro. Aí eu, não, lê o outro. Aí ela, eu começo por qual? Aí eu, olha, como eu tô achando todos muito bons, vai pelo tamanho, vai do menor pro maior. Eu acho que o caminho é esse. Mas é o que eu tava até comentando com a Cláudia quando a gente tava falando, assim, pra mim o grande mérito é que ele cala fundo de maneira diferente pras pessoas. Então, cada conto tem um pouquinho pra alguém, sabe? E a gente vai reagir de maneira diferente a essas narrativas. E isso é que me impressiona muito. Você contar que a Cláudia falou do Ray Bradbury, eu acho que é muito real, assim. Existe uma genialidade em escrever, né? Um escritor, ele é muito genial pra mim já do ponto de partida. Mas quando ele escreve um livro, eu acho que ele tá muito de parabéns. Quando ele consegue escrever um conto perfeito, já excedeu todas as expectativas. E eu acho que a grande questão é essa, assim. N.K. Jemisin, pra mim, é um dos menores contos que a gente tem no livro e ela amarra tão bem aquilo dali que você fala, não precisa de mais nada. Tá tudo ali. A história tá ali. Não precisa aumentar, não precisa cortar, não precisa fazer nada. Tá perfeito. E isso é muito impressionante. Você contar uma história de roubo do Andy Weir, né, nas poucas páginas que ele conta, porque também é um dos menores contos, é muito impressionante. E falar de computação quântica em poucas páginas, junto com o roubo, tem que ter muito talento. Então, isso me impressionou muito. O Blake, ele constrói um roteiro de filme no Summer Frost. A verdade é essa, assim. É um roteiro de filme aquilo dali. E isso é muito impressionante. Eu fiquei muito feliz quando eu terminei. E isso é dizer muito. Quando eu trabalho lendo, meu dia é ler. Então, às vezes, eu me sinto meio insensível aos livros. Eu falo assim, a estrutura é boa, os personagens são bons. E as coisas viram muito técnicas. E esse livro foi um livro de sentir. Ele é muito bom, eu preciso ir pro próximo, eu quero saber o que tá acontecendo. Exatamente o que você falou, né? Eu preciso saber o que tá acontecendo, eu quero ver. Então, foi uma sensação legal, assim. Me tirou de uma ressaca literária profissional. E eu acho que você falou uma coisa linda, só pra aproveitar o embalo, que é, muitas vezes eu acho que as pessoas sentem que a ficção científica é um gênero puramente mental, sabe? Tipo, as engrenagens deste mundo, os alienígenas explicaram o que é uma nave por dentro. E falar que foi um livro de sentir é tão incrível, porque é exatamente isso, assim, né? Já no Black Crowd você já sente, você fica, meu Deus, a gente tá vendo uma história, né, enfim, depois a gente fala mais dos spoilers, né, mas é que é uma história carregada de sentimento o tempo inteiro, assim, né, todas, na verdade, né, o Pele de Emergência, todos são super emocionais, assim, isso que eu acho legal, eles continuam sendo super autênticos como ficção científica, ainda são histórias que promovem aquilo que a gente chama de estranhamento cognitivo, é algo desconfortável ali naquela história, é algo que é novo, que é fresco, que a gente não sabe muito bem como mapear, mas a gente tá trabalhando as nossas engrenagens pra entender, assim, né, a gente quer entender toda essa história, apesar de tudo, assim. Então, todos eles fazem isso com maestria, né? Essa provocação de fazer a gente pensar e tentar entender enquanto a história tá desenrolando, sem deixar de sentir muitas coisas bonitas. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ficção científica, enquanto gênero, ela é um recorte, mas ela é talvez o recorte que mais dê para você colocar com outros recortes. Então, a Elo fala sempre que o Blake é o lado pop da ficção científica. Eu acho que muito disso vem dessa coisa dele misturar com outro gênero. O Recursão e o próprio Summer Frost também, eles começam mais como uma trama noir, como um negócio de detetive, do que necessariamente como ficção científica. E aí ele vai colocando os elementos de ficção científica do fantástico ali, né, no meio, muito aos poucos. Matéria Escura também, que é o primeiro que a gente lançou, ele começa como um grande drama de um cara frustrado com a carreira, frustrado com a família, até o ponto em que ele converge para a loucura. Antes de fazer a pergunta aqui sobre o tema, fazer uma pontuação de que eu e a Letícia, que trabalha aqui também comigo, a gente tem uma brincadeira que é ler os livros do Intrínsecos, principalmente, sem saber a sinopse. Tipo, ok, essa campanha vai ser minha, talvez eu conheça o autor, talvez eu saiba mais ou menos o que é o livro, mas eu vou ler sem ler a sinopse. E esse livro foi uma delícia, porque eram 6 histórias que eu não fazia ideia do que eram em sequência. Então eu não levei, sei lá, 2 semanas para ler, eu levei horas, minutos para terminar de ler. Vocês acham que isso do que o Blake faz de começar com um gênero e aí meio que transforma em outro, ou mescla ou outro, faz com que a obra seja mais amigável para quem não conhece ou quem não acompanha ficção científica e afasta um pouco essa ideia do não, é tudo mentira, é tudo maluco, é tudo uma história doida, muito complexa, sabe? Não, assim, eu só ia falar que eu gosto de grandes começos, eu gosto de grandes inícios. E isso vai pra Metamorfose, porque eu acho ótimo, assim, um dia Gregor Samsa acordou. Essa abertura é genial pra mim, assim, e essa é uma abertura que te pega.
E pra mim a coisa do Blake é essa, assim. O Blake faz inícios marcantes. Acho que mais do que palatáveis, ele faz marcantes. Então você quer saber o que tá acontecendo. Quem é esse homem frustrado com a vida dele? Quem é essa cientista? Por que essa cena de perseguição? Então, assim, quando você abre com a cena de perseguição, o risco de você fazer clichê é altíssimo. E com uma loura estereotipada, com um homem com uma facada, você fala assim, nossa, você pode ir muito longe com aquilo e fala assim, nossa, coisa horrível. Assim, ai, que clichê. E não, ele te pega pela mão, ele abre com essa cena e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Que maluquice é essa? Então eu acho que a coisa pra mim é menos o palatável e mais o impressionante. Ele já te puxa logo no início. Eu sou do time que concordo que acho que tem muitos filmes, muitas histórias atualmente que usam essa estratégia de tipo, venha com a gente, é um drama, e aí, pã, é uma ficção científica. Um dos meus filmes favoritos fez isso, não vou falar porque talvez seja spoiler, mas é um suspense aí bem legal dos últimos anos. Então tem muito disso mesmo, né? Fique pelo drama, mas na verdade é ficção científica. Só que o que é legal de discutir também, né, é que a ficção científica, ela é híbrida. Ela é híbrida por nascença, né? Ela nasce do horror, ela nasce, né, com Frankenstein. Antes disso, ela nasce do texto ensaístico, né? Então, a gente tem muitas fronteiras permeáveis que a gente chama, né, na ficção científica. Então, ela vai mesmo, às vezes, barrar no fantástico, né, na magia, ou no drama, né? Por isso que ela vai ganhando, inclusive, potência e relevância até hoje, né? Se ela tivesse se cristalizado muito como um gênero bem fechado em si, que não flerta, né, que não se mescla com outras formas de contar histórias, talvez ela tivesse acabado ali nos pulp dos anos 30, né? Não teria sobrevivido aos anos 50, por exemplo, que tanta coisa transformou a ficção científica em grandes dramas, em grandes histórias, né? Então, eu acho que é a salvação mesmo do gênero, assim, o que é muito interessante, né? Porque ele é um gênero que, a princípio, discute, conversa sobre inovação, mas ele também é muito tradicionalzinho, né? A gente pode acabar sempre lendo as mesmas histórias que são muito parecidas com o que a gente já escrevia no começo do século XX, mas a felicidade é ver esses autores mesclando com outras possibilidades, né? Mostrando que a ficção científica tem como prioridade a humanidade, né? A gente sempre pode falar que existem os tropos narrativos, o robô, a nave, etc., que podem se repetir aí numa história, mas você pode fazer ficção científica sem absolutamente nada disso, só convidando mesmo ao pensamento e à extrapolação, e até com coisas muito próximas da gente, como, né, computação quântica, que é aquele conto maravilhoso do final, né, do Andy Weir. Eu gosto muito disso, eu gosto muito da ficção científica brincar com gêneros e convenções. Por isso que eu acho que a gente tá num momento muito interessante também da ficção científica, bem rico, de muitos autores super criativos, explorando possibilidades diferentes. A gente recebeu muito feedback legal, assim, dos leitores quando a gente enviou recursão, porque também não é todo mundo que tá tão disposto, assim, a tipo, não sei que gênero vocês vão mandar na caixa, né, coisa do clube, não sei que gênero que vocês vão mandar, mas eu estou aberto a tudo, e aí chega uma ficção científica, logo depois de uma Jojo Moyes, a pessoa fala, ok, eu vou embarcar nessa. E foi muito bom, assim, o feedback, porque as pessoas queriam muito, estavam pedindo bastante na época, uma ficção científica, e quando elas receberam, apesar do pequeno estranhamento, acredito eu, muito rápido elas pegaram ali, elas se apaixonaram e elas foram atrás de matéria escura e elas pediam mais coisa, porque era o primeiro contato, né? E eu acho que o primeiro contato, quando é uma coisa muito boa, como foi o Recursão, como é o Forward, ele impressiona mesmo. Eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o gênero, ou pelo menos o que vocês lembram que foi a história que deixou vocês mais impressionadas, e aí eu começo falando que eu era um pequeno Naoto de 7 anos de idade, 8 anos de idade, quando eu assisti Matrix em casa. E aquele negócio, computador, tava começando, não era, você que é jovem, não era o computador que era hoje. A internet não era assim. A internet era um lugar muito obscuro, não tinha quase nada na internet. Então você pensar que você está vivendo, você duvidar da própria realidade, você vê um lugar onde as pessoas eram o que elas queriam ser, onde elas podiam desviar de balas, onde elas podiam voar. E eu fiquei com aquele filme na cabeça por tanto tempo, mas tanto tempo. E aí, isso que a gente falou agora do Samuel Frost ser um noir é engraçado porque acaba fechando um pouco do ciclo, que é, eu revi o Animatrix antes do Forward por algum motivo em específico, e tem um conto noir lá, que é isso também, um cara detetive que tá investigando o sumiço de não sei o que, bem parecido com Recursão também, e aí do nada aparece alguém da Matrix e envolve ele nessa grande conspiração dos agentes e de tudo. Mas eu queria ouvir de vocês aí, fala aí, o que vocês consumiram e que impressionou vocês muito de ficção científica primeiro. Cláudia, pode começar. Então, gosto de fazer o disclaimer antes que eu não sei como eu cheguei nessa profissão de dar aula sobre essas coisas, porque eu tinha pavor de ET.
pavor, mas assim, eu era a pessoa apavorada que via coisa de programa de televisão, assim, que aparecia, o novo ET, o ET de Varginha. Eu tinha pavor. Só que aí eu descobri Minority Report. Mais ou menos quando eu tinha ali uns 12 anos, que não tem ETs, felizmente, né? E aquilo me explodiu. Ainda mais porque eu amei o filme, né? Fiquei alucinada, acho que foi realmente o começo de tudo. Mas ainda por cima, toda vez que eu voltava do cinema, eu passava por um casarão que era muito parecido com o que tem no filme. Então eu ficava, meu Deus, existe mesmo? É real? Então, me impressionou demais e eu sei que, desde então, inclusive, robôs, inteligência artificial acaba sendo um dos meus temas favoritos, né? A previsibilidade das coisas, né? O futuro. E desde então foi só ladeira abaixo mesmo, gente. Foi só amor pela ficção científica. Ou ladeira acima, né? É uma ladeira acima, tá vendo? É rumo ao espaço, né? Mas Matrix também foi super importante pra mim. Nossa, amo de paixão, sabe? Filmes foram muito bons nessa construção, assim, né? Quando eu fui pros livros mesmo, eu já fui muito preparada, assim, né? Comecei pelo Asimov, pra Ursula Le Guin, eventualmente, né? Eu já tava mais preparada com o território que os filmes deixaram pra mim. O meu disclaimer é que eu nunca assisti Matrix. Oh, meu Deus! Thalita, eu vou passar aqui, depois que você voltar da viagem, você passa no RH, por favor. A Simone vai ter uma conversa séria com você. Eu nunca assisti Matrix, tava todo mundo assistindo na época, e eu falei, ele é estranho, eu não gostava da estética, eu tinha toda a questão com a roupa das pessoas. E aí eu só não, sério, assim, eu só não assisti. E aí o tempo passou e eu só não assisti. Real. Cara, eu revi os 3 Matrix no começo desse ano, revi o Animatrix, e eu me sinto numa obrigação de amigo de te acompanhar numa revisita a esse filme. A gente vai marcar uma watch party. Cláudia tá convidada também pra gente reassistir os 3, porque eu sei que tem gente que não gosta do 2 e do 3, mas eu reassisti e não é tão ruim assim não, tá, gente? Eu sou uma grande fã de John Wick, que eu acho que, assim, é o melhor papel de Keanu Reeves, sabe? Desde, sei lá, A Casa do Lago. Calma. Mas... Matrix, ele tá muito bem. Excelente ficção científica. A Casa do Lago, diga-se de passagem, tá? Excelente ficção científica. Mas na verdade, eu sou filha de um grande fã de ficção científica. Então, eu cresci com ficção científica em casa, assim. Antes de ler, meu pai já gostava de contar as histórias de Sherlock Holmes pra mim. Eu sempre estive muito envolvida em livro no geral, sabe? Ele tinha uma coleção, nunca vou esquecer, porque eu falei pra ele que eu ia roubar. Tinha uma coleção encadernada do Júlio Verne. Antiga. Ciclo do livro. Azul, com os detalhes assim, dourado. E aí eu falei pra ele, quando eu me mudar eu vou levar. Ele falou, tudo bem, é uma desculpa pra eu comprar uma nova. Maravilhoso. Então, assim, eu cresci com ficção científica e com fantasia, né? Lá em casa, assim, nos livros principalmente, mas eu sempre fui uma criança de TV, anos 90, em que você botava uma criança na frente da TV aos 2 anos. Então, eu assisti TV muito cedo e eu sempre gostei muito. Então, sempre gostei de história, no geral. A gente tava falando antes de começar o podcast de podcasts, e eu sou muito fã de ficção. Eu gosto de ficção, eu gosto de histórias malucas. Então, não consigo pensar qual foi a primeira, mas eu consigo dizer as mais marcantes, assim. Acho que uma das grandes é Power Rangers. Se qualquer pessoa te dizer que isso não é uma ficção científica, essa pessoa está errada. Faz sentido. Inclusive, você estava falando... Desculpa te interromper, mas inclusive você estava falando antes aí da coisa de você foi uma criança dos anos 90, eu fiquei pensando, Tartarugas Ninja também é ficção científica. Também é ficção científica. E eu lembro de eu assistir na sessão da tarde, não lembro se 1 ou 2, e eu descer as escadas da minha casa pulando nas paredes, achando que eu era Tartaruga Ninja. Ai, que maravilha. Entendeu? Eu acho que não tem nada mais científico do que uma tartaruga mutante ninja adolescente que usa armas. E eu tenho um aviso a te dizer que todos os filmes da Xuxa também são ficção científica, tirando Xuxa Popstar e Xuxa Requebra. Obrigada! É isso mesmo. Exatamente, porque o estranhamento que você sente quando Sérgio Malandro cruza um túnel e vira um príncipe... E aquela inquietação de criança que você não sabe exatamente porquê, mas depois você entende que é um absurdo Sérgio Malandro ser um galã, é ficção científica. Xuxa contra o Baixo Astral, Guilherme Caram, assustadoríssimo. Ficção científica. Perfeito. Bambu Luar, cara criança dos anos 2000. Ficção científica. Teletubbies, pra mim, também é. Mas é super. Gente, uma televisão na barriga. É, exatamente. Então, assim, nada mais ET que isso. Então, assim, e um ET que tá o quê? Num conglomerado de comunicação. Até hoje eu uso a referência do creminho gostoso. Então, assim, eu sempre estive cercada de ficção científica. Eu sou apaixonada por Júlio Verne, eu sou apaixonada por Isaac Asimov, pelos clássicos, porque é isso. Quando eu fui alfabetizada, eu comecei a ler o 20 Mil Léguas Submarinas sem entender nada. Mas pelo prazer de dizer que eu tinha lido Júlio Verne. Sem entender nada, tive que ler depois de novo, porque eu não tinha entendido nada. Mas o que é o Capitão Nemo, se não, e isso é uma coisa que o Rick Riordan fala no Filha das Profundezas, que é o livro que a gente vai lançar, e olha o jabá.
Filho das Profundezas, gente, disponível agora em novembro. O novo livro de Rick Riordan. No Filho das Profundezas ele fala isso, assim, o que é o Nemo se não um imigrante que foi obrigado a lutar pelo povo dele. E ele é tratado como um vilão. E é um livro de ficção científica. Essa visão do Rick Riordan é muito boa. Então esse foi muito marcante. Stargate, eu sou uma grande fã de Stargate. Eu assistia nos VHS do meu pai, que meu pai gravava. E então, assim, eu sou muito, muito fã de Stargate, uma das séries mais geniais já produzidas e com uma longevidade sensacional. E, claro, é Doctor Who, né? Ele é um dos grandes exemplos de, assim, ficção científica sobre a questão humana. E quantos episódios a gente não chorou de Doctor Who, né? Assim, todo mundo consegue dizer quantas vezes chorou em Doctor Who com alguma coisa. Essas são as minhas maiores referências, mas assim, tem muito. Eu acho que a ficção científica tá em todos os lugares. Às vezes a gente esquece de olhar e falar que é ficção científica porque ela foi colocada num outro patamar, sabe? Ou de algo que é muito inteligente e inatingível, ou de algo que assim, não é pra mim. Mas de um nicho, né? E não é. A Cláudia falou muito, né, da ficção científica, é verdade. A gente tá falando aqui de pessoas e de extrapolar a nossa realidade. E às vezes a gente extrapola a nossa realidade pra algo que se torna nossa realidade depois. Então, a gente tem muitas referências nesse ponto. Acho que quando a gente para pra pensar, a ficção científica tá em vários lugares. Eu agora, obviamente, estraguei, sei lá, Teletubbies pras pessoas. Se eu não estraguei Lua de Cristal, repense a sua vida, visto que Sérgio Malandro não deveria ser um galã. Mas fica aí essa outra ficção científica. Xuxa os Doentes também é. Fada Bela da Fantasia. Eu queria aproveitar o momento obras da dramaturgia brasileira e fazer aqui a panfletagem que os jovens falam da minha obra de ficção científica brasileira favorita, que é a Kubanacan. Essa belíssima novela que se passa num país carimbenho, imaginário, e que degringola, assim, para um negócio que se eu, de novo, pequeno Naoto, aos, sei lá, 10, 11, 12 anos, depois de Matrix, eu ficava assistindo aquilo, eu ficava fascinado com o Pescador Parrudo fazendo as coisas que ele fazia. Com a crítica aos governos ditatoriais, ao final, onde... Desculpa, gente, eu vou falar o final de Kubanacan, porque assim, né, sinceramente. Mas no final, onde o Pescador... Se você não assistiu Kubanacan até agora... Exato, você não vai assistir. Assim, sério. Tá disponível no streaming, mas você não vai assistir. Mas o Pescador Parrudo, seu pai, dele mesmo, que voltou no tempo, cara, é um negócio muito incrível. Gostaria de dizer, não vou dar nomes de filmes, mas Ethan Hawke fez um filme roubando o troco de Pescador Parrudo. E eu fiquei ofendida quando eu assisti. Ah, não pode. Com razão. E de cavanhaque, aposto, né? Porque ele não tira aqui. Eu fiquei ofendida, porque eu falei, cara, Marcos Pasquim fez isso antes. Então, fica também essa referência. Ah, gostaria de dizer que Trapalhões e A Fonte da Juventude também é ficção científica. Esse é aquele da Pedra da Gávea? É. Posso estar trocando, tá? Porque eu assisti muitos filmes dos Trapalhões. Fantasma Trapalhão também poderia ser ficção científica. Enfim, como você pode... fantasia. É, muito mais fantasia, é verdade. Ivete Sangalo Fantasma é uma coisa sensacional. Como você percebe, a dramaturgia brasileira trabalhou muito para construir a ficção científica bem palatável. E a gente estava aí consumindo e nem reparou. Perfeito. Bom, maravilhoso. Aproveitar aqui que a gente está nesse bate-papo gostoso sobre coisas variadas. Eu ia falar que Forward foi publicado lá fora no final de 2019, em setembro, mas como a Thalita falou também, só no formato digital. O Brasil é o único país que tem um livro impresso, até o momento, se você está ouvindo em 2021. E como são muitas histórias, né, são 6 histórias e talvez não valha... A gente estava conversando antes de gravar aqui sobre algumas delas, mas eu acho que talvez não vale dissecar, porque a gente não vai conseguir dissecar todas elas o máximo que poderia, no pouco espaço de tempo que nos resta, talvez uma temporada inteira de podcasts aqui falando sobre isso. Mas eu queria só perguntar para vocês e conversar com vocês aí, numa coisa mais aberta mesmo, qual conto que vocês mais gostaram, ou quais contos vocês mais gostaram, os dois ali, e quais vocês menos gostaram, e por quê, e a gente vai julgar super o gosto um do outro, mas tá tudo bem. Gosto sim. Gente, já que eu tô rindo aqui, vou começar. Dos que eu mais gostei, eu acho... Assim, é difícil porque eu realmente amei todos profundamente, né? Mas eu sou muito suspeita com a Jamie, assim. Eu acho que tudo que ela escreve, tudo que ela bota a mão é absolutamente maravilhoso. Então, Pele de Emergência, especialmente por ser escrito em segunda pessoa, sabe? Forçar a gente essa vivência alienígena é delicioso. Eu acho que ela faz isso de uma forma muito magistral. E eu amo como todas as pessoas dessa história, pessoas mesmo, né? Que estão vivendo no planeta Terra ainda, né? São absolutamente legais e gentis, sabe? Eu acho que ela é uma pessoa que constrói muito bem personagens apaixonantes
fortes, sabe? Mesmo que sejam personagens difíceis. Então, nossa, fiquei apaixonada por ela, por essa história mesmo. Amei Summer Frost também, do Blake Crouch. Acho esplêndida. Fiquei, que é isso? O que tá acontecendo? Mais de uma vez eu fiquei, não, isso aqui é um videogame. Antes de realmente descobrirmos o que era. Foi muito delicioso também. Acho que é um conto incrível, assim, pra quem... Até pra quem tá começando mesmo na ficção científica, é algo que eu com certeza recomendaria pra começar. E o Randomizando, do Andy Weir, acho esplêndido também, porque me pegou de surpresa total. Eu comecei, isso aqui tá meio, não sei. Eu me senti meio assistindo uma série um pouco, sabe? Algumas vezes também. Uma virada melhor que a outra depois, do meio pro fim, assim. Achei delicioso, até porque eu também gosto do tema de computação quântica, que nem a Thalita, assim. Então, eu acho que começou já muito divertido, sabe? Acho que é um texto divertido em geral, assim. Então, foi muito legal. Eu acho que de todos são esplêndidos. Eu acho que o que o menos me tocou, assim, podem me julgar à vontade, foi o Arca, né? Foi o Arca da Veronica Roth. Um pouco por sentir que era, não sei, era uma conversa muito bonita e muito emocional, assim, mas, não sei, é que todos são tão maravilhosos que, tipo, dela é, assim... igualmente maravilhoso, mas os outros eu achei mais esplêndidos, mais explosivos, assim, sabe? Porque é uma história muito mais interna, assim, né? Da convicção do fim mesmo, né? Da convicção da despedida. E eu acho que foi um tema que pegou pra mim, né? Pelo contexto pandemia, pelo contexto muitas despedidas, infelizmente, né? Eu acho que talvez eu estivesse emocionalmente boa pra ler esse conto. Vou reler daqui uns 2 anos, assim, a gente vê como é que estão as coisas. Mas essa coisa da escolha, né? É sempre muito potente, assim. Acho que esses são meus 2 dedinhos, mas por favor, falem à vontade, porque eu acho que todos eles merecem muita celebração, sabe? São histórias esplêndidas. Assim. Concordo com você, super não vou julgar. Eu acho que eu só trocaria do Blake pelo do Paul Tremblay, a última conversa. É maravilhoso. Assim, eu acho que assim, a N.K. Jemisin pra mim é a favorita. Eu acho que Pele de Emergência é fora de série. Por tudo que eu falei já, eu acho que é isso assim, ela tem uma visão muito otimista do futuro. E é uma visão muito bonita do futuro, né? Um futuro em que a gente se aceita, um futuro que a gente se abraça, que a gente coopera. E isso eu acho muito, muito legal. É um futuro que dá vontade de viver, assim. Tipo, se eu pudesse já pular a etapa e parar lá, eu parava. Nossa, mas aí eu acho que você pensar também num futuro onde todos os ricos saíram do planeta e acabou o capitalismo, é um negócio que realmente, se você não tá com vontade de viver, desculpa. É isso, né? O meu pitch, quando eu tava falando quando eu contava o conto da Jemisin, era assim, a pergunta que ela responde é, o que acontece quando os ricos vão embora do planeta? E a resposta é, fica muito melhor. Sim. A resposta é paraíso. Sim. Eu tava até conversando com a Su ontem, Thalita. A Su é nossa editora jovem aqui, né? Sobre esse conto, porque eu me sinto até um pouco mal em falar que ele não é o meu preferido. Mas é por uma questão, não da história, que eu gosto muito dessa piadinha que ela faz, dessa coisa do capitalismo. Aí nesse ponto a gente julga que você tá errado. Pode julgar. Mas então, a minha questão é com a forma que é conduzida essa segunda pessoa, por quê? Eu nunca pensava, e aí talvez, enfim, seja uma das genialidades que eu, o Pobre Mortal, não peguei, mas eu nunca pensava na pergunta ou na resposta que a inteligência do traje ia responder diretamente. Então acabava que ficava um diálogo da minha cabeça com o do narrador, um diálogo muito sem sentido. Coisa que o Paul Tremblay fez melhor, porque ele guiava o seu pensamento ali direto para uma pergunta. Então, ele abria essa oportunidade de você pensar, tá, mas por que eu tô aqui? E aí o personagem em seguida falava, por que eu estou aqui? E aí eu acho que é um negócio que guiava melhor. Não acho ruim, tá? O Pele de Emergência, mas não é um dos meus preferidos. Thalita, continue, por favor. É porque eu adoro aquela inteligência artificial supremacista. Inclusive, essa coisa, desculpa, essa coisa da previsão, isso também já tá no Blake Crouch e ela sempre acertava também, assim. Tipo, pode perguntar o que você quer, sabe? Eu adorei isso. Eu acho que do Tremblay, pra mim, assim, o que me pegou, eu fiquei muito presa, e aí pode dar spoiler, né? Agora no ponto. Pode, tá liberado. Eu conseguia entender aquela mulher, aquela cientista que tava sozinha. E que tinha habilidade. Eu acho que a grande questão é essa, assim. Ela é um pouco o médico em Frankenstein, porque assim, ela tem o poder. Ela pode fazer isso. E aí vem o discurso da ética, né? Se eu consigo fazer, eu posso, eu devo. E aí ela faz por quê? Porque ela tá sozinha. Ela faz porque o grande amor da vida dela não tá ali mais. Porque ela tava cercada de vazio. E ela não quis ir com aquelas pessoas porque nada mais faz sentido pra ela, a não ser aquela última conversa que ela tem. E ao mesmo tempo eu gosto muito da honestidade, assim. Eu acho que é uma conversa muito crua entre eles, porque é uma conversa que ela fala, eu vou te responder tudo, eu vou responder. Mas ela precisa reviver, primeiro,
o que ela passou. Então, assim, é uma mulher completamente traumatizada. E a gente tá na mente da outra pessoa, né? A gente tá na mente daquela cobaia que já é, sei lá, não lembro mais o número, assim, é uma cobaia número 1000. E ela já viveu aquele momento várias vezes. Aquela mulher não tá cansada de viver esse momento, porque ela tá doída. E você falar tudo isso num conto é muito legal. Sim. É muito, muito impressionante, assim. É falar de solidão, é falar dos nossos limites e pra onde a gente vai. É muito genial. E o Randomizando eu acho muito legal do Andy Weir, porque é isso, assim. É o futuro que pode ser o nosso daqui a 5 anos. Então, assim, a conversa naquele cassino pode acontecer. Ele é bom nisso, né? Ele é muito bom nisso. E aí você tá ali e fala, é verdade, pode acontecer. O da Verônica, ele causou uma sensação muito parecida, talvez porque eu não... É exatamente o que você falou, Cláudia, assim, talvez não tivesse preparada ainda para falar de solidão dessa maneira. De uma solidão que é completa solidão, assim, você tá realmente sozinho, assim, o que você faz agora? Que você não tem mais nenhum laço. E quando você opta também por não forjar novos, né, porque a personagem, ela afasta todo mundo. Mas eu acho que o que me causou um distanciamento maior foi o do Amortals. E eu sei exatamente por quê. É porque eu não sou mãe. Sim. Porque todo mundo que é mãe, que leu, ficou muito impactado, assim. A gente na reunião, né, discutindo o livro, quem tinha filho tava muito impactado. Porque tá discutindo uma coisa ali que é muito simples, né? Assim, a gente pode escolher o destino dos nossos filhos vão ser felizes pra sempre? Não, porque ninguém é. A coisa de vender a vida como atos, né? Nossa, não, é muito bom mesmo. Todos são maravilhosos, gente. Só vão ler. É muito bom. Eu revelando agora o meu ranking completo, eu também acho que o meu preferido... Acho não, com certeza o meu preferido é A Última Conversa, do Paul Tremblay. Ele me pega muito, além dessa questão da escolha, é dessa esperança dessa mulher de em algum momento essa mente, esse backup que ela fez de uma pessoa mudar de ideia, ou ser uma pessoa diferente, que no fundo ela sabe que isso nunca vai acontecer, mas me pegou muito pela coisa da descoberta e também... de chegar no final, eu lembro muito claro que chegando no final ali, quando ele sai do laboratório, que ele vai pra casinha lá, que eu comecei a ler em voz alta e tentando interpretar as coisas, e pra tentar imaginar o quanto aquilo seria potente num filme, numa série, vendo na televisão, a pessoa chorando e falando, não quero voltar, por favor, me deixe em paz. E a mulher falando, não, mas eu vou tentar assim mesmo, porque eu quero tentar. Mexeu bastante comigo. O Summer Frost do Blake eu gosto bastante também, eu acho que é uma ficção científica mais pop, é um negócio ali mais padrãozinho, mas também eu acho que o final, eu esperava um final catastrófico, mas não naquele nível. O Arca, eu concordo com a Cláudia, também foi o que eu menos gostei, assim. E aí o Randomizando, só pra ser o contraponto aqui, porque eu gosto de ser o do contra, eu acho muito divertido, eu acho muito bom essa coisa de ser uma história de assalto. Eu gosto bastante de como ele muda de protagonista 3 vezes na história. No meio do negócio, assim. Eu consigo imaginar também de novo a adaptação, o cara terminando aqui, a câmera passando e desiste do técnico lá do começo, aí muda pra um cara, depois muda pra mulher. Eu só tenho um problema que tem 1 ou 2 páginas da mulher explicando que eu não entendi nada. Então, assim, pra mim, tem um podcast que eu sigo que o cara, ele fala que essas coisas que são coisas pra serem legais, ou que são coisas que são muito específicas e que nem todo mundo vai pegar, ele chama de bullshit. E pra mim era bullshit aquilo, sabe? Tipo, você consegue resumir aquilo ali de uma forma mais fácil. Eu entendo, tá? Ele não resumir, ele querer explicar aquilo de uma forma, realmente, da forma que é. Mas pra mim, eu fiquei, tá, tipo, teve uma hora que eu tava começando a ir na diagonal já. E aí quando voltou um diálogo normal, eu, ok, estou de volta. Fala pra mim, o que você quer me falar? Entendeu? Mas eu acho que o mérito do Randomizando é isso, sabia? Pra mim, né? O mérito do Randomizando pra mim é isso. Se você entende disso, você vai entender que o que eu tô falando aqui tá correto. Se você não entende disso... você só vai ver e falar, meu Deus, isso é possível. Você vai ser o Rutledge, né? Que fala, tá, não entendo, mas me fala isso. Pode ser. Acho que a graça já vem na primeira página, assim, sabe? Tipo, é Tecnobabble, eu não entendo isso. Tecnobabble, ótimo termo. Tecnobabble. É muito Tecnobabble. E eu falei isso na reunião quando a gente tava fazendo o Discutir na Revista. Eu falei, gente, eu queria ser inteligente o suficiente pra poder fazer isso. Mas eu não sou. Então eu leio sobre isso. Então, assim, tudo que sai de computação quântica, eu quero ler. Todos os artigos, todas as coisas que saem em jornal, em revista, podcast. Entendi qualquer coisa sobre isso? Não. Porque é muito difícil isso. Porque eu não entendo disso. Gente, eu tive dificuldade, vocês sabem, para botar o gravador no computador nesse momento para gravar o podcast. Mas eu li qualquer coisa sobre computação quântica e quando as pessoas falam, eu falo, é o futuro. Computação quântica é o futuro.
E antes do Andy Weir, quando caiu o conto, né? Quando eu comecei a ler o conto, eu falei, meu Deus, é computação quântica. Então, assim, é isso. Tem nada. Mas eu acho que é um dos grandes méritos dele, assim. É real. Eu acho que uma das questões é real. Não é que nem, como eu citei, Stargate, né? A Carter, que é a cientista, ela vai falar do motor da nave. O motor da nave, ele caminha funcionando com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E todas aquelas coisas, eu falo assim, tá bom, isso não existe. É ficção científica mesmo, sabe? Assim. É o motor de dobra do Star Trek, Exato. né? Mas não. No Randomizando, não, né? São as coisas que podem acontecer. Eu adoro esse técnico, porque eu imagino que no final do conto, o técnico tá olhando pro dono do cassino falando, te falei. Lixando as unhas, né? Fumando um cigarro assim, né? Aí, ó. Eu mereço um aumento. Sabe aquela pessoa que, assim, eu ganho pouco demais pra fazer esse trabalho? Exato. Essa foi a minha sensação. E a minha sensação é que ele será o herói no próximo conto, quando todo mundo tiver a máquina que não tá funcionando, É tipo sabe? um meme que roda aí, que é tipo ficção científica. Todo filme de ficção científica começa quando não escutam um cientista, sabe? Sim. Exatamente. Mas isso é real em todos, assim. Eu tô assistindo a última temporada agora de Lucifer. Uma das personagens fala, é sério que todos vocês que não têm nenhum treinamento científico deixaram a cientista de fora pra resolver isso? E aí você fala, sim. Por que fizeram isso? Não tem uma explicação. E eu queria só falar também do Você Chegou ao Seu Destino, que a Thalita falou, que mexeu muito com pais. Eu não sou pai, mas eu também achei ótimo que mexeu comigo mais essa coisa do a gente nunca vai ter uma vida perfeita e nossos pais querem que isso aconteça, mas não vai acontecer. A gente não é perfeito nem em questão de comportamento ou em qualidades, né, em habilidades, mas também a vida não vai ser gentil com a gente de forma alguma, sabe? A não ser que a gente seja rico e mimado e tenha saído do planeta. E aí a gente sabe o que acontece com essa pessoa. Até eles, gente, até eles se ferraram, que é maravilhoso. Esse pra mim é realmente o fim do capitalismo. Acho que eu vou até mudar de ideia aqui. Venha para esse lado que a N.K. Jemisin está em primeiro lugar. É incrível. Não, eu gosto muito disso, de como eles evocam reflexões diferentes, sabe? E não dava pra prever esse caminho, né? Quando começa a história, você não tem ideia que vai ser sobre o fim do capitalismo, sabe? É genial, é muito genial, assim, qual é o caminho que ela vai seguir, assim. E quando fala de uma missão no planeta, não sei o que, eu pensei logo em Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Aí eu falei, eita, vamos pra um lugar que alguém vai morrer. E não, é uma história, na verdade, sobre renovação, né? Não é uma história sobre morte, é sobre renovação. Perfeito. Eu gosto muito disso, eu achei isso genial. Bom, aí a gente passa então pro final, esses últimos momentos aqui, onde a gente faz uma grande reflexão sobre tudo que passou, como o fato da Thalita nunca ter assistido Matrix, mas também a gente recomenda filme, série, livro, pra quem curtiu o Forward. Eu vou começar recomendando a trilogia Matrix pra Thalita, mas também eu vou implicar com você até você assistir, Thalita, você não tá entendendo. Eu recomendo a todos Xuxa contra o Baixo Astral. Brincadeira. E eu vou recomendar também o Love, Death Robots, da Netflix, que é uma série que eu gosto muito. É uma animação, são episódios que vão de, sei lá, tem um episódio acho que de 9 minutos até 20 e pouco, 30 e pouquinhos, sobre ficção científica também, mas mesma coisa do Forward, sobre várias vertentes de ficção científica. Então tem um, nessa última temporada agora que saiu, que são os que eu lembro, tem um que um gigante aparece morto na praia e tem um repórter que vai lá investigar o que é. Tem um da primeira temporada que eu gosto muito, que são 3 robôs vivendo num mundo sem humanos e aí eles não sabem bem o que está acontecendo. Então são histórias feitas por estúdios diferentes, ele é produzido pelo Tim Miller, que fez o Deadpool, e por mais uma pessoa, eu esqueci o nome, e ela é bem famosa. Me desculpe, pessoa famosa, mas eu acho que você também não tá ouvindo isso, então tá tudo bem. Mas vocês recomendam alguma coisa? Fala aí pra gente. Eu tava com uma animação na cabeça que talvez quem leu Forward goste, ainda que seja muito maluca, mas é ficção científica de um jeito pop, divertido, que chama, em inglês é Inside Job, mas acho que em português ficou Departamento de Conspirações, da Netflix. Ah, eu já vi alguma coisa sobre isso. É um lançamento, assim, é bem recente, é muito engraçado, de verdade, assim. Se eu não me engano, agora eu tô na dúvida, acho que foi o criador da série, é um dos melhores amigos do cara do Rick and Morty, sabe? Então, assim, é muito legal mesmo, muito engraçado. Que leva a ficção científica pra esses lados inesperados também, sabe? Thalita, você vai recomendar só o Xuxa mesmo? Eu acho que Xuxa é o que as pessoas deveriam assistir, mas também assistam Doctor Who, tá disponível no streaming. Pra quem gostou de Forward, cada episódio é sobre a condição humana, é genial. É sobre o que tem de bom e de péssimo no ser humano, mas muito do que tem de bom. É uma série que dá pra tirar muita coisa boa mesmo. E é uma das minhas séries favoritas da vida. Pensando aqui. Muito difícil isso. Eu tinha tudo na ponta da língua. Enquanto você pensa, eu vou recomendar então uma coisa que eu lembrei agora. Que a Cláudia falou de animação, eu lembrei de uma
que ela é uma ficção científica diferente. E eu vou explicar o porquê. O nome da série é Midnight Gospel, da Netflix. Eu sabia. É maravilhoso esse negócio. Eu vou te falar a proposta. Eu vou te falar a proposta da série, caso você ouvinte que nunca viu, nem sabe do que eu tô falando, tá falando gospel é de igreja? Não, não é. É o seguinte, existe um podcast lá nos Estados Unidos, onde o rapaz, nem lembro o nome da pessoa, acho que é Duncan, alguma coisa, não sei. Ele entrevista pessoas. E aí as pessoas vão desde um cara que, sei lá, um cara qualquer que trabalha com um negócio impressionante, até a mãe dele que está morrendo de câncer. É nesse nível. Mas por que ficção científica se são entrevistas? Porque ele pega essas entrevistas de áudio, depois que saíram como podcast, e ele transforma em animações onde o personagem dele, né, desse apresentador, está viajando para mundos diversos e ele encontra essas pessoas e essas pessoas estão fazendo coisas absurdas. Então você tem um primeiro episódio em que eu não lembro exatamente o que o convidado faz, mas ele tá falando sobre legalização de drogas, da maconha, ele tá falando sobre consumo de drogas aprovados pelo governo, e o personagem dele no desenho é o presidente dos Estados Unidos que está enfrentando uma horda de zumbis, enquanto o outro cara está atrás dele, só fazendo anotações pro podcast, sabe? Então, se você é fluente em inglês, eu recomendo que você veja sem legendas. Se você não é como eu, que apesar de entender pode perder coisas, veja dublado. A dublagem é boa. Porque tem muita coisa, e é isso, são duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. É a história do podcast, que você tá ouvindo um cara de verdade falando sobre aquilo, e é a história da animação, onde ele inventa uma outra coisa, e esse episódio da mãe dele é um dos negócios em que eu tava em posição fetal no final, chorando horrores. Porque é isso, você entra no episódio, depois você vai pesquisar o que aconteceu ali, a história dessa entrevista, o que passou depois, é um negócio assim, mãe, vem cá, por favor, me dá um abraço. Então, Midnight Gospel tem uma temporada só na Netflix, não sei se foi renovada, se vai voltar, mas se for essa também, só essa, já vale muito a pena. É uma das coisas mais lindas e diferentonas do mundo, assim. Não, eu já tô marcando aqui também. De séries eu fui catar aqui, porque eu fiz a listinha. Além, obviamente, de Xuxa contra Baixo Astral, Manifest, que é incrível, tá, gente? Independente do que as pessoas falem, tirem suas próprias conclusões, assistam Manifest. Tem uma série coreana chamada Amanhã a Gente Se Vê, que é um romance com viagem no tempo, e é genial. É genial a maneira como eles constroem a história sobre um homem que ele consegue viajar no tempo quando ele entra numa certa estação de metrô. E ele vai até certo ponto só do futuro. E ele percebe que ele só vai até certo ponto porque ele morre. Então ele começa a investigar como ele morre e descobre que ele morre junto com uma mulher. E o que ele faz é que ele vai tentar manter essa mulher segura, enrolando ela, dizendo que ama ela, para que ela se mantenha segura, para que ele não morra. E é uma história muito legal sobre se apaixonar, e é uma ficção científica que é, assim, fora de série. Muito bem construída mesmo. Eu chorei horrores, muito bem feita. Então fica essa também aí de sugestão. Em podcast, como eu falei, eu gosto muito de podcast. Se você ouve bem inglês e entende bem, eu recomendo Welcome to the Night Vale, que é muito bom, Welcome to the Night Vale. E The Thrilling Adventure Hour, que é uma série gravada no teatro, que são personagens muito maravilhosos. Se você assiste Brooklyn Nine-Nine, o Kevin Costner, marido do Capitão Holt, ele faz um detetive em Marte, chamado Sparks Nevada, que é muito, muito, muito legal. Então, assim, vale muito a pena e é muito divertido. Eu morro de rir, eu canto a música até hoje, o podcast já acabou, então não fique preocupado de receber mais coisas, você pode acompanhar certinho ali fechadinho. Então fica aí também essa sugestão. Lembrei de 2 podcasts também de ficção. Os 2 são brasileiros, os 2 são fenomenais, assim. Um até acho que ficou mais famosinho, que é o Paciente 63, que também envolve, não vou falar o que envolve, mas a ficção científica bem evidente, assim. Que esse cara que aparentemente vem do futuro, cai no mundo de hoje, assim, uns aninhos atrás, assim. E precisa contar a história dele, né? Tudo por forma de relatos, né? Gravações. O episódio é basicamente feito por 2 atores, né? O Seu Jorge e a Mel Lisboa. Então é demais, assim, é muito legal mesmo. E tem um que ficou um pouquinho mais lado B, mas que também é incrível, que é o Manual do Jovem Fazendeiro. Que também é uma história que não parece de ficção científica e acaba virando muito, assim. Então até pra quem gosta de horror, também tem uma pegada bem legal. É horror clássico, assim, especialmente no começo do século XX. Não
vou dar mais spoilers, vão lá ouvir, que é muito legal também. E boas ficções científicas nacionais, viu? Bem feitinhas, bem produzidas. E as duas estão terminadas. Eu tanto a primeira temporada do Jovem Fazendeiro, que agora tem até outras, mas a primeira mais forte, né? Quanto o Paciente 63 também é muito bom. Se eu pudesse, eu ficava indicando muitas outras ficções científicas. Talvez vocês falam uma coisa aqui, eu lembro de outra coisa. Mas eu juro, a minha última recomendação, eu vou terminar o episódio. Tem uma lista no blog da Intrínseca com histórias sobre viagem no tempo. Que é um dos meus temas preferidos. Então, lá tem várias dicas e vão ser todas essas que eu vou dar agora nesse momento. Ô, Noto, e tem um que é muito importante, que é Descender. Na verdade, a gente tem vários, tá? Muito importantes, sim, como as obras de Blake Crouch. Mas se você estiver interessado numa história curta, num quadrinho, Descender. Tá aqui na minha pilha. Ele é ótimo, Cláudio. Ele é ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer estar falando dessas maluquices de nerd aqui. Thalita, obrigado. Cláudia, muito obrigado também. Vocês querem divulgar redes, querem divulgar trabalhos, querem divulgar coisas? Thalita quer falar de A Filha das Profundezas. Cláudia quer falar de algum dos seus cursos. Podem falar isso, estão à vontade. Eu não tenho nada pra divulgar de mim, não. Eu tô aqui... Minhas redes são todas trancadas. Eu vivo muito longe, na margem das redes sociais. Mas... eu vou divulgar A Filha das Profundezas e Antropocenos. A gente falou aqui de vida, de mundo. Verdade, foi na caixa. Se você recebeu na caixa, leia o mais rápido possível. Se você está ouvindo e você não tem nada a ver com o Clube Intrínsecos, leia Antropoceno. Porque se o mundo tá muito doido, pelo menos o John Green dá um jeito de organizar isso pra gente. Então é muito, muito legal. Então eu vou fazer campanha desses. E fique ligado, porque no primeiro semestre a Intrínseca já tem muitos lançamentos interessantes que a gente vai divulgar nas nossas redes. Os meus jabazinhos também. Eu vou chamar as pessoas pra irem pro meu Instagram, que é lá eu sempre coloco os cursos, ideias, maluquices, né? Tô lá como clau.fusco. E aí eu sempre escrevo sobre temas de ficção científica, fantasia, né? Essas coisas que a gente gosta. E é isso, eu queria muito agradecer, gente, pelo convite, que foi uma delícia. É sempre maravilhoso, né? Falar daquilo que a gente ama, então tô só felizona demais aqui. Ai, que bom. Você que ficou ouvindo a gente até agora, obrigado também. A gente vai se despedindo por aqui. Esse ano ainda tem mais podcast. Mês que vem a gente vai falar sobre a história de Chug Ben. Se você já leu a história de Chug Ben, aqui no nosso feed do podcast mesmo, tem uma playlist comentada pelo pessoal do programa de indie. É um formato do Spotify muito divertido, onde eles falam, toca uma música, eles falam mais, toca outra música. É bem legal, mesmo que você não tenha lido o livro, mas se quiser saber um pouco mais sobre a Escócia e o Reino Unido da década de 80, é muito interessante. Gente, quem não se vacinou, se vacine, bebam água, muito obrigado por tudo, continue usando máscara, que vai passar. Em forward, no futuro, vai passar. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.